Sementes de fé. Pastor Oídes José do Carmo. Meus irmãos, paz do Senhor. Eu sei que todos nós já estamos cheios da presença do Senhor, não é? Deus está neste lugar. Desde o começo do culto, quando o povo chegou, Deus chegou junto. E está nos renovando aqui hoje, nos alegrando. Que bom que os irmãos vieram celebrar ao Senhor nesta noite tão especial. Eu quero ler a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Assim nos diz a palavra de Deus: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Eu tenho lido a palavra de Deus nessa noite, porque eu entendo que o que aconteceu conosco, comigo e com você, foi algo extraordinário, fora do comum, não é? Algo singular, que não tem plural nisso aí. Uma obra que Deus realizou em nós um dia, quando nós encontramos com o Evangelho, com Cristo Jesus, e houve então mudanças tremendas, profundas, não é? Estruturais em nossa vida, como ser humano, como pessoas. Nós somos alcançados pelo poder do Evangelho, que Paulo falou que não tinha vergonha do Evangelho, e eu também não tenho. Acho que ninguém aqui, povo de Deus, não tem vergonha do Evangelho. A juventude não tem, os adolescentes não têm vergonha do Evangelho, homens e mulheres também não. Por que não temos vergonha do Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Mas aconteceram algumas mudanças em nossas vidas, quando nós tomamos conhecimento com as coisas do Senhor. Em primeiro lugar, houve uma mudança de posição. Aqui diz que o Senhor nos transportou, quer dizer, nos levou de um lugar para outro, nos tirou de um lugar e nos conduziu para outro lugar. Paulo diz aqui que ele nos transportou do reino das trevas. Era lá que nós morávamos, era lá que nós estávamos. Este era o lugar, reino das trevas. O Senhor nos transportou de lá para o reino do Filho do seu amor. Então que mudança gloriosa houve na nossa posição. O salmista diz mais, que o Senhor nos tirou de um charco de lodo, de um lugar horrível, e nos colocou numa rocha, firmou nossos pés numa rocha. Você pode dar glória a Deus por isto? Mudou a nossa posição. Nós vivíamos no mundo, no pecado. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e nós estávamos lá, no maligno, neste mundo que jaz no maligno. Mas Jesus veio ao nosso encontro. Ele pagou um preço por nós. Ele veio fazer essa mudança substancial em nossa vida. Tirou-nos de uma posição horrível e nos transportou para o seu reino. Reino de glória, reino de paz, reino de amor, reino de justiça, de alegria no Espírito Santo. É o que a Bíblia diz. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o que o Senhor fez por nós foi a mudança também de condição. Qual era a minha e a sua condição? Pelo lugar que a gente estava, já dá para saber a nossa condição. Nós éramos escravos. Essa era a minha e a sua condição. Escravos de um senhor tirano, terrível, cruel. Ninguém aqui era livre. Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque o Senhor sabia que nós éramos escravos, escravos de Satanás, escravos do pecado, escravos dos vícios, escravos de tudo. Nós não tínhamos liberdade.
Lá no Antigo Testamento, quando Deus orientava Moisés a estabelecer as festas, especialmente a festa dos tabernáculos, Ele deu uma orientação a Moisés dizendo o seguinte: quando os filhos de Israel, os jovens, que não conheceram essa caminhada pelo deserto, que estarão habitando lá em Canaã, séculos depois, perguntarem a vocês qual a razão dessas festividades, por que morar em cabanas alguns dias, por que celebrar a Páscoa, por que isto, por que aquilo, vocês vão dizer o seguinte: éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos resgatou dessa condição de escravidão. Hoje somos um povo livre, jamais esqueçam disto. Temos que fazer festa, sim, para dizer e lembrar a nossa condição do passado. Esta ceia é uma festa para isto. Aleluia. Você tem que saber e lembrar sempre da sua condição outrora. Você pode dizer para mim, pode testemunhar, que você era escravo de muitas situações. Éramos escravos de Faraó no Egito. Mas um dia a mão poderosa de Jeová foi lá. A mão forte, poderosa do Senhor foi lá e tirou-nos dessa condição de escravidão e nos trouxe para a terra da liberdade. Hoje somos um povo livres, porque fomos comprados por Jesus, lavados pelo sangue, aqui diz, remidos pelo seu sangue. Porque é claro que aqueles senhores que nos dominavam lá no passado, o mundo, o diabo, o pecado, as drogas, os vícios, toda forma de pecado, não ia liberar a gente tão facilmente assim. Não era por força de algum discurso, não. O que aconteceu na mudança de condição foi que Jesus pagou um preço por nós, para nos remir daquela situação, do pecado, da escravidão, e fazer de mim e você uma pessoa livre. Por isso que Jesus ainda falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem gente aí fora que diz que o povo de Deus é um povo escravizado, que não tem liberdade para nada. Lê do engano. Quem não tem liberdade são eles. Nós somos um povo livre. Não tem algemas mais, não tem amarras, não tem prisões, louve a Deus. Você é livre para servir a Deus na terra da liberdade, na casa do Senhor, na sua vida cristã. Muitas mudanças aconteceram em nossa vida. Mudou a nossa situação completamente. Não sou mais perdido, agora sou salvo. Não sou mais vendido ao pecado, agora sou filho de Deus. Não estou em crise de identidade, eu sei quem eu sou. A Bíblia diz que nós sabemos quem nós somos. Agora somos filhos de Deus, aleluia. E daqui a pouco será manifesto em definitivo o que haveremos de ser na eternidade. Mudou tudo. E o Senhor pode mudar a sua vida hoje também. O mundo, a sociedade, a ciência, os estudos, pode reformar uma pessoa, pode melhorar uma pessoa. Quantas coisas boas no mundo que está melhorando as condições das pessoas. Já citei aqui algumas, mas nada transforma, nada muda o caráter, a natureza, a não ser o poder do Evangelho, a não ser a obra que Deus faz no coração da pessoa. O Senhor falou que iria arrancar um coração de pedra, né? E colocar um coração novo dentro das pessoas. Ia dar um novo espírito. Muda completamente. Por isso que o Evangelho, ele não reforma as pessoas. O Evangelho não melhora as pessoas. O Evangelho transforma. O homem velho numa nova criatura. Esta é a realidade nossa. E para isso estamos aqui e estaremos sempre louvando e exaltando a Jesus pela obra que Ele realizou por nós. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Semente
X de